O que tá acontecendo com Sakamoto Days? Tá surgindo todo tipo de Deus Ex Machina, todo tipo de conveniência pra salvar os protagonistas. Só que não tá sendo aquele negócio esporádico. Tá sendo algo com frequência que tá deixando até a gente perder até a emoção de algumas cenas, porque simplesmente não há consequências de nada. Você se sente traído pelo próprio mangá, embora até certo momento Sakamoto Days também não se leva tão a sério. Só que isso deixa o negócio tão, sabe, intragável. Ou será que tem algum ponto positivo pra gente ver? Bom, nós iremos comentar sobre tudo isso aqui no capítulo 220 de Sakamoto Days, que foi intragável pra alguns, mas foi até que aceitável pra outros. E aí galera do canal do Mano Joe, como que vocês estão? Olha, espero que todos estejam muito bem, porque depois desse capítulo, gente, pra onde esse autor tá indo eu já não sei mais. Só sei que ele simplesmente está deixando as coisas ruins, ao menos do meu ponto de vista. E isso eu vou explicar aqui nesse vídeo do porquê eu acho que as coisas que aconteceram foram ruins, não necessariamente pela forma que aconteceu, digamos assim, na questão dos poderes e tudo, mas sim por uma outra coisa chamada traição, do sentimento de perda que o leitor acaba tendo quando uma cena acontece dessa maneira, ainda mais de forma frequente e logo em seguida. Não entendeu o que eu quero dizer? Então fica nesse vídeo até o final porque eu vou explicar tudinho, beleza? Já agradeço a todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E abram a sua mente para a possível crítica ou até mesmo para possíveis elogios do pessoal nos comentários. Às vezes tem gente que gostou, às vezes tem gente que curtiu, assim como meu amigo Hatvika. Para ele foi aceitável, foi legal, beleza, show, mas pra mim já foi diferente. E eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos começar com o nosso capítulo, porque tá tão intragável, porque eu tô até falhando a voz. Seguinte pessoal, nosso capítulo começa com o Sakamoto todo ensanguentado, caído no chão, e é então que a Akuma no Mi já imagina que ele está morto. Porém, o Oki e o próprio Slur duvidam ali que ele esteja morto, afinal a sua vitalidade é muito alta. Então, para ter certeza, ele resolve cortar a cabeça do Sakamoto. Por isso ele já diz: "Eu vou cortar a cabeça dele." É nesse instante que a vida de Sakamoto passa diante dos seus olhos e ele começa a pensar nos seus amigos da atualidade que estão ali dentro do seu convívio, como o Shin, Reisuke, a Lu, a própria família como a Hana, a Aoi, a Rion Akao e também o Nagumo. E então, quando ele praticamente aceita que vai morrer e o Slur vai cortar a sua cabeça, nós temos o Shin salvando o Sakamoto, ordenando que o Uzuki parasse naquele instante. É então que ele trava e nesse entrave o Kindaka acaba aparecendo, pega o corpo do Sakamoto e é nesse instante em que todos eles se encaram, o Uzuki diz ao Shin que ele chegou um pouco tarde e ao olhar para o Sakamoto ele já está praticamente desmaiado. O Shin entra em desespero, mas eles pegam o corpo do Sakamoto, afinal o Reisuke está correndo ali de carro junto com o Boiled e chegam ali para ajudar o Shin, que iria ser atacado pelo Oki, mas é atropelado, ou quase atropelado na realidade, pelo Reisuke e pelo Boiled que estavam no carro, jogando ele para longe, e nisso eles já entram ali dentro do carro para poder fugir, mas logo aparece o Gozu com a sua eletricidade, sai para quebrar ali o capô do carro, fala pra eles: vocês não vão a lugar nenhum. Só que aí o Boiled fala pro Reisuke ficar no volante, acredito que o carro ainda estivesse em movimento, e ele vai lá e dá um socão na cara do... Mano, deu um socão, baita de um socão na cara do Gozu, que foi muito legal. Embora eu não considere o Boiled tão forte assim a ponto de conseguir desferir esse golpe bem, tão facilmente. Mas de todo jeito, o carro passa a não andar mais, já que a Akuma no Mi começa a segurar ali com a sua eletricidade, o seu negócio de imã, o carro, puxando o carro, falando: mano, vocês não vão a lugar nenhum. É nesse instante que o Reisuke resolve brilhar e pum, dá um tiro de sniper na Akuma no Mi, que trava ali os seus poderes, desativam, né? E eles conseguem fugir de carro graças ao Shin, porque ele parece ter notado que estava passando por ali o trem, né, o metrô e tudo mais, e aí então ele fala: me dá esse volante aqui. E aí ele vira com tudo, nisso eles caem em cima do trem que estava passando ali, então o carro ficou ali em cima, enquanto o Gozu e a Akuma no Mi não conseguiram alcançar os fugitivos da vez. Só que logo em seguida tem um túnel, e aí eles seriam
pegos por esse túnel, porque eles estavam na parte de cima, né? Só que aí eles conseguem entrar dentro ali do trem, do metrô, e de um jeito bem hard-boiled, eles conseguiram escapar. Só que aí eles começam a ver ali o corpo do Sakamoto já desacordado, todos o dão como morto, então o Shin já começa a ficar desesperado, pede pro Reisuke pressionar as feridas para estancar o sangue e tudo, evitar que o sangue continue se espalhando, perdendo o sangue cada vez mais, né? E enquanto todos acabam aceitando a morte do Sakamoto, o próprio Kindaka diz pro Shin, meu, o fim dos assassinos normalmente é assim, é um fim repentino, simplesmente chega e, meu, deixa, ele faleceu e tal, já era. E o Shin fala, não, eu não posso deixar ele morrer, não, isso não pode acontecer. E aí eu consigo perceber o desespero do Shin, até porque ele se importa muito com o Sakamoto, ele não é só um amigo, mas é como se o Shin, muitas vezes até é como se o Shin fosse o filho do Sakamoto, se a gente parar pra pensar. Visto que ele o tratou como filho, cuidou dele como filho quando eles eram parceiros ali dentro do mundo do assassinato. Eu até conseguiria comprar mais essa ideia se o Sakamoto realmente fosse morrer. Se fosse realmente um negócio de perigo mesmo, você fala, não, esse autor ele tem coragem, ele vai matar alguém. Só que eu já vou explicar por que isso não tá acontecendo. Bom, de todo jeito a gente percebe ali que o Shin tá muito desesperado, o pessoal fala, não, o Taro já foi, mano, já era, acabou assim e tal. E aí o Shin diz, mano, não pode acabar assim. Tipo, tudo bem, ele vai morrer um dia, beleza, mas não pode ser desse jeito, entendeu? Eu nem alcancei ele, nem fiquei forte igual ele, tipo, a gente tem muito pra viver e tal, e eu não posso deixar ele morrer. Ele fica lá desesperado e ele pensa, pô, mano, pra que eu tenho esses poderes, pra que eu tô fazendo essas coisas? Se na hora mais importante eu não tava lá junto com o Sakamoto. Ele começa a se sentir culpado, mas ele tem uma ideia. Se ele consegue alterar ali, reescrever os pensamentos das pessoas, porque ele mexe diretamente com o cérebro e tudo mais, que entra nos neurônios e blá 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 blá, talvez ele consiga salvar o Sakamoto porque o cérebro ainda está em funcionamento, ainda está vivo, e com isso ele mandaria uma ordem para os cérebros, mandar um comando para o coração voltar a bater. E é nesse instante que o Shin, pensando nisso, tenta, na sua última alternativa ali, salvar o Sakamoto e fala, coração, bata. E aí então que a gente vê o coração do Sakamoto voltando a bater, e é ali que a gente encerra o capítulo. Gente, assim, faz sentido algumas coisas dos poderes do Shin, tipo, ele usou contra o Slur, beleza. A gente entende esse power scale onde, nossa, meu Deus, agora o Shin tá evoluindo muito em questão de poder, tá fazendo coisas surreais. Só que nessa do cérebro mandar o coração bater, não depende apenas do coração bater, se é que vocês me entendem. Não depende apenas do comando do cérebro, se ele está vivo ou não. Mas também depende de outros fatores ali fisiológicos. Então, tipo, já não faz sentido, mas beleza, é mangá. Só que qual o problema real pra mim nesse caso? Isso daí poderia acontecer mais pra frente, poderia acontecer uma hora ou outra mesmo, e até aí, beleza. A forma como foi colocada, o uso dos poderes, digamos assim, eu até que não me importo tanto, né? O que eu mais me importo é no drama desnecessário. Porque assim, eu não consegui, por exemplo, comprar a ideia que o Shin estava desesperado, porque eu sei que ele estava desesperado, eu entendo isso, mas eu não consegui sentir isso. Fica muito superficial, porque simplesmente é a segunda vez que isso acontece. Primeiro teve o efeito túnel. Beleza, a menina tava com uma sorte sobrando, ela usou no Shin, tem essa surrealidade no negócio, beleza, tal. Só que assim, é tão conveniente o negócio e tão repetitivo e frequente. Logo de cara, tipo, o Shin acabou de ser cortado. Foi capítulos passados, tipo, faz pouco tempo. E aí logo acontece a do Sakamoto, quando a cena é pra causar todo aquele impacto e não causa, porque você sabe que não vai acontecer, porque não tem consequência. Tudo bem se o Shin, por exemplo, tivesse uma consequência de, putz, vou perder meu olho, vou perder os 2 olhos, vou ficar cego se eu falar pro Sakamoto continuar com o coração batendo. Aqui um exemplo besta. Beleza, a gente viu pelo menos uma consequência, mas quando você não vê consequências acontecendo, o próprio Shin utilizando os poderes e só sangrando, mas conseguindo até lutar contra o Slur depois, não faz sentido, não tem consequência pro negócio. E eu até estava conversando com o Thunder, o Renan, né, que pra quem não conhece tem um canal na Twitch, já teve um canal, não era dele exatamente, mas era o LBTV, que comentava de animes e tudo. Eu encontrei ele no Anime Friends junto com a Aline, que também é minha amiga, né, a namorada dele. E aí então a gente começou a conversar e eu tava falando exclusivamente disso. E a gente tava falando sobre essa falta de consequências que acaba estragando a história. Às vezes não é nem tanto pelo power scale, pra mim pelo menos, né? Tipo, o poder evoluiu muito do nada e tá muito lá no talo pra um cara que precisava de ajuda até ontem da Atari pra ajudar a controlar ou usar melhor seus poderes. Não precisou dela por enquanto pra nada, praticamente, assim, pra saber como usar o poder. Mas o ponto é como isso não tem consequências e isso tira
o drama. Torna-se um drama desnecessário porque, tudo bem, você consegue comprar a ideia do Shin ali sofrendo, tem que fazer sentido ele sofrer realmente se o Sakamoto estivesse morrendo. Só que por que vai colocar o Sakamoto morrendo? Por que vai colocar ali? Por que escolhe o caminho do Shin se encontrar com um monte dos caras da gangue do Slur, junto com o próprio Slur, peitar o Slur, não morrer na mão do Slur, conseguir se livrar ali por causa de um tal de efeito túnel? Beleza, a gente aceita essas ideias, porque Sakamoto também não se leva muito a sério. Só que assim, cara, não precisa ser dessa forma, porque ele tá fazendo um drama pra ser sério. Se ele fizesse um drama pra ser uma comédia, pra ser só engraçado, você der uma risadinha, você falar, foi engraçado pelo menos. Mas nem isso, porque não é engraçado, é pra ser triste, é pra ter um drama e não tem esse drama. Por quê? Porque não tem consequência. Quando não tem consequência lá atrás, chega aqui na frente, você já nem sente mais. Porque você fala assim, ele vai viver, de uma forma ou de outra ele vai viver. E é isso, tá certo? Pelo menos estão usando ali os poderes e tal, mas... não falo nem pela forma que o Shin salvou usando os poderes, que é meio surreal e tal. Coração, comece a bater. Mas eu tô falando simplesmente da sequência de coisas acontecendo. Isso foi o que me incomodou. Porque você tem aquele sentimento de traição. Tipo, imagina você ver ali o seu personagem favorito, que não seja o Sakamoto, que é o principal, obviamente não ia morrer. Você vê ele correndo risco de vida, beleza, você consegue aceitar, mas desde que tenham consequências de alguma coisa que tenha ocorrido ali. Tipo, você perde o poder, você perde a força, você perde... O Naruto mesmo, quando lutou contra o Sasuke, perdeu o braço. Então, teve alguma consequência, pelo menos naquela luta final, entende? Então, dando um exemplo aqui, o Ichigo mesmo, perdeu os poderes lá uma hora, lá quando enfrentou o Aizen, tem pelo... nem que seja uma consequência pra depois você voltar atrás e inventar uma outra parada, beleza. Você inventou mais pra frente, vai ficar meio assim, mas tipo, ainda dá até pra aceitar um pouquinho. Só que quando é rápido e é dessa maneira como tá sendo feito em Sakamoto, você perde aquele drama, você perde aquele sentimento de perda, né? Que você pegou assim, nossa, eu pensei que eu ia perder o Sakamoto, mas não perdi. Sabe por quê? Porque ele nunca ia morrer mesmo, a gente já sabe disso. Mas dessa forma assim, sabe? Com conveniência e tudo, conveniência sempre vai existir, mas... que você se sente traído por não ter uma consequência mínima ali das coisas, aí não faz sentido, não tem uma cicatriz, não tem nada, velho. O Shin nesse mesmo dia já usou seu poder ao talo, tipo, não tem consequência pra ele usar os poderes, saiu um pouquinho do seu sangue do nariz e acabou, só isso. E ele usou praticamente na cidade, em vários lugares, toda hora usando, e agora usou pra fazer um negócio surreal também e não tem consequência nenhuma. Esse é o ruim do negócio, não tá tendo consequência, e quando não tem consequência, pra mim, na minha opinião, fica ruim. Você pode falar assim, não, mas faz sentido ele usar o poder. O modo de uso, beleza. O problema é que não tem consequência pros poderes. Os poderes agora são ilimitados. Não tem fim. Gente, pra vocês terem uma noção, até a fusão do Vegeta com o Goku lá no Dragon Ball GT, tinha um limite, tinha uma consequência para aquilo. Não ficava eternamente naquela forma do cabelo vermelho, entende? Então, é a falta de uma mínima consequência. Não teve nada pro Shin. E esse é o problema. Não tá tendo nada. Ele não teve tempo de descanso. Então, não faz sentido. Não faz sentido ele não ter consequência nenhuma. Isso não faz sentido. Vocês não concordam? Então, eu não sei o que o Sakamoto tá fazendo nesse último arco de agora, assim, dessa luta do Slur. A parte da prisão eu gostei. Depois, tudo que aconteceu lá no mundo de Sakamoto mesmo, eu gostei. Tirando a parte que eu queria ver mais caos nas coisas. E não os personagens resolvendo tudo de forma fácil, porque fica como se... Caramba, velho. Você não sabe quem é mais burro. Os personagens principais que não impedem as coisas ou os vilões que não sabem planejar nada. Porque o cara fez um puta plano. Mancomunou com o governo, isso daí, tipo, um monte de coisa pra chegar lá e ser derrotado por uns moleques. Então fica meio... né? Você fica meio assim... muito conveniente, sabe? Sakamoto muitas vezes não se leva a sério, leva pra esse lado da comédia, mas quando ele tenta levar pra um drama desnecessário, falso, que você olha, você não sente nada, porque você sabe que não vai acontecer nada, porque não tem consequência de nada, você pensa, beleza, então vamos só lendo aí, né? E vamos isso aí. Tipo, você a partir do momento que você não sente, você começa a deixar a obra um pouquinho mais de lado. E nesses capítulos finais eu não tô curtindo muito não. Vai salvar o Sakamoto, beleza, tô feliz, porque o Sakamoto também não queria que morresse e tal. Nem o Nagumo, nem o Shiba, nem o Saragi, nem ninguém. Mas assim, cara, tá muito fácil ter essas conveniências pra situações extremas. Tipo, o Saragi poderia estar morta também, mesmo que eu não quisesse, mas poderia estar morta. Pra mim, se ela fosse morta, eu ia ficar chateado, beleza. Mas eu ia aceitar e falar, pô, mas morreu, eu senti a morte, eu fiquei triste e tal, e beleza. Só que não aconteceu. É sempre uma conveniência, sempre alguma coisa acontecendo, sempre um Deus Ex Machina ali que surge do nada e fala assim, não, vai ser assim. Não, tudo bem, o poder do Shin faz sentido, mas
é um Deus Ex Machina, porque é o extremo. Ele não tava conseguindo nem fazer não sei lá o que, tava cansado pra caramba e conseguiu, não teve consequência de nada. Você fala, então beleza. Os personagens vão poder fazer o que eles quiser, porque eles não vão morrer mesmo. Então é isso aí. E aí acaba que o mangá, pra mim, vai decaindo. Nessa parte aqui eu não tô gostando. Vamos ver como vão ser os próximos capítulos e tal. E eu ainda tô sentindo falta pra caramba da Aoi, sei lá, dar uma bronca no Sakamoto falar com a filha e tal, perceber também a importância dele tá vivo e tal. Esse seria um drama muito melhor do que fazer o Sakamoto morrer pra causar um tipo de choque que não causa choque em ninguém. Você sabe que ele não vai morrer. A cena é legal, mas você entende a cena, mas você não consegue sentir a cena. Porque simplesmente você fala, não vai morrer, né? Tá de boa. Então é isso, essa é a minha crítica a esse capítulo. Pra mim não teve nada de bom assim. O Sakamoto tá vivo, mas por causa dessas coisas eu não senti muita coisa não. Tipo, acaba que afasta um pouquinho do mangá, né? Tipo, você passa a ficar desgostoso com algumas coisas. Mas continuo colecionando Sakamoto. Aliás, comprei no Anime Friends mais uns volumes porque continuo gostando do mangá mesmo assim. Afinal, não vou analisar um mangá apenas por um capítulo ou por um arco específico, mas a obra como um todo e pra mim ainda vale a pena. Porém, não gostei dessa parte. Gostaria de saber o comentário de vocês. Até um próximo vídeo, vou te aguardar até lá. Fui, valeu!